Vamos ao Distrito Federal. Rubem Júnior está em Brasília, acompanhando todos os passos do Cruzeiro, que chegou na tarde desta terça-feira e amanhã tem jogo contra o Atlético. Boa noite pra você, Rubinho. Boa noite, Rafa. Um abraço pra você, um abraço. Acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, confirmando 8h40 aqui em Brasília. Tempo muito agradável, viu, Rafa? Você conhece muito bem a região e é de costume aquele calor brabo. E BH o bicho tá pegando, mas Brasília inclusive teve uma chuva no final da tarde, tempo tá tranquilo, quem sabe a bola rolando com toda tranquilidade também amanhã às 7 horas da noite contra o Atlético pelo campeonato estadual, jogo que foi negociado mando pela equipe de São João del Rei. E vai acontecer no Mané Garrincha, expectativa aí para 8 a 10 mil torcedores para acompanhar esse Cruzeiro, que estivemos no hotel, lado a lado na chegada da delegação, e uma grande expectativa, né? A grande pergunta do dia, se o Gabigol viria com a delegação, se o próprio Matheus Pereira também, o Dudu, todos que foram preservados no domingo contra o Tombense, na estreia do Cruzeiro no campeonato estadual, mas a informação que a Itatiaia trouxe com exclusividade na sua programação, você acompanha também as imagens da chegada da delegação do Cruzeiro em Brasília. Não esteve Gabigol, não esteve Matheus Pereira, não esteve também o Wallace, e vai ser, pelo menos no início desta temporada de 2025, o protocolo seguido pela comissão técnica para preservar, para tentar também utilizar todo o grupo que tem o técnico do Cruzeiro à sua disposição, um Cruzeiro de jogo para jogo, descansando alguns atletas e dando prioridade também para outros. A gente vai trabalhar aqui no Bastidores o provável time para amanhã, mas um time forte, hein? Um time bem forte para encarar esse Atlético, e praticamente todo titular. Vamos aguardar ainda a última definição do técnico Fernando Diniz, que vem priorizando principalmente a parte física dos atletas depois de uma maratona intensa que teve com a pré-temporada nos Estados Unidos, com jogo treino contra o São Paulo, jogo treino contra o Atlético, chega em BH no domingo pela manhã, já estreia no campeonato estadual contra o Tombense, aí vem a vitória, preservou boa parte da rapaziada, também optou por colocar em campo, né, a turma que não esteve em campo nos Estados Unidos, como o Rodriguinho, recém-contratado junto ao América, o próprio Vitinho, que foi muito bem utilizado no final da temporada passada, entrou em campo contra o Tombense. Contra o Tombense teve o Cássio no gol, também no segundo tempo teve ali o Matheus Henrique entrando na etapa complementar, o Matheus Henrique que deve ser titular amanhã. Vamos aguardar a definição do técnico Fernando Diniz, mas é esse Cruzeiro que chega abraçado pelo torcedor aqui em Brasília. Torcedor tá animado, né, por todo o projeto que está sendo feito e realizado para esta temporada. É esse Cruzeiro que chega sem Gabigol. Teve muita gente que estava no aguardo do Gabigol, e o Gabigol está em Belo Horizonte recuperando as baterias, viu, Rafa? Boa, Rubem Júnior. Quem está na live nos nossos canais do YouTube pôde acompanhar, né, o vídeo com a chegada dos atletas. A gente vê ali o Jonatas Jesus passando, inclusive, o Edu, é interessante falar sobre o Jonatas Jesus. Esse cara, ele teve pouquíssimas oportunidades ano passado, mas está me surpreendendo algumas atuações que a gente pôde ver nesse início de ano do Jonatas Jesus. É da minutagem, tempo do cara, né, entrosar com a equipe, porque ele tem potencial, viu, cara? Acho um bom zagueiro o Jonathan. Na reta final do ano passado, ele já, às vezes que ele jogou, já tinha chamado a atenção. E esses 3 jogos iniciais, né, entrou no segundo tempo nos 2 jogos nos Estados Unidos e fez a partida contra o Tombense. Ele foi dos melhores do Cruzeiro no jogo contra o Tombense, apesar do Tombense não ter incomodado tanto. Ele participou muito da fase que o Cruzeiro tinha a bola. Ele foi adiantado, jogava ali quase como um volante, porque o Tombense estava muito recuado no primeiro tempo. Gostei muito do Jonatas Jesus, que foi protagonista, inclusive, do áudio que foi vazado aí do Adilson Batista, né? Muita repercussão nas redes sociais, teve gente saindo da base do Cruzeiro, gente importante, né? O Fabrício, ex-atleta, o próprio Ciro, e o Adilson nesse áudio cita o Jonatas Jesus, né? E é direito do Adilson gostar ou não. E é direito do Adilson falar no particular com quem ele quiser,
se ele gosta ou não de jogador, ele não foi para microfone. Ele não externou isso. Sabe? Pegaram e vazaram a situação. Pegaram e vazaram. Então diz muito mais sobre quem vazou do que sobre o Adilson Batista. Ele, no particular, ele pode falar o que quiser. Aí pegaram o áudio e vazaram. Não quero saber como foi feito. Diz muito mais sobre quem vazou, sobre quem foi o trairão, do que sobre o Adilson, sobre o Geraldão ou sobre a qualidade do Jonathan Jesus ou não. Fui lá no áudio, né? Você me perguntou sobre o Jonathan Jesus, mas é porque eu emendei ali os assuntos, mas voltando ao Jonathan Jesus, tem condição de brigar por titularidade. É bom jogador. E jovem, né? É verdade, e jovem. 8h45 na Itatiaia. Ô Rubinho, tem até uma matéria já no nosso portal também, falando desse provável Cruzeiro para enfrentar o Atlético amanhã. Apesar de não ser aquele time com os jogadores que todo mundo quer ver, ainda assim, né, Rubinho, um time muito forte, né? Se você pensar que essa meiuca com Romero, Matheus Henrique e Eduardo, pô, tá louco. Mateuzinho, pra mim, ao lado do Matheus Pereira, dois grandes jogadores. O Mateuzinho, em alguns momentos da temporada passada, eu achei ele melhor que o Matheus Pereira. Dudu, Marquinhos e Lautaro ou Bolazzi no comando de ataque. É um time mexido, mas é um time fortíssimo, hein, Rubens? Pois é, e boa parte que foi preservada, né, da partida contra o Tombense, e vai se desenhando mesmo esse Cruzeiro contra o Atlético, mais uma vez pintando aí o Cássio como titular. Não tá dando brecha pro Léo Aragão, hein? Que segundo tempo espetacular contra o Atlético, contra o São Paulo também. O Cruzeiro que acabou negociando o goleiro Anderson, e agora tem esse Léo Aragão pintando muito bem. Tem o Otávio também que corre por fora. A começar pelo gol, a segurança do Cássio. Na direita, o William, que não entrou na partida contra o Tombense, volta ao setor. Na zaga tinha a expectativa de jogar Jonathan Jesus com o João Marcelo ou até mesmo Fabrício Bruno, mas deve ser a zaga titular, Fabrício e João Marcelo, com Marlon, Romero, Matheus Henrique e Eduardo, que é considerado até então o meio campo titular e jogou contra o Atlético no primeiro tempo. O ataque, Dudu, Marquinhos, Lautaro, que precisa ter uma minutagem maior, e o Yannick Bolazzi, que é uma grande figura, que esteve também hoje na chegada da delegação, abraçando o torcedor, que pelo seu carisma já vai conquistando o torcedor do Cruzeiro, autor do gol da vitória no jogo passado. Então é esse Cruzeiro que vai se desenhando pro duelo contra o Atlético, e até já pensando no próximo sábado, desafio no Mineirão contra a equipe do Betim. O técnico Fernando Diniz, apuração nossa hoje no Hotel do Cruzeiro, vai fazer mais uma vez esse tipo de revezamento, não só com relação ao time que inicia o jogo, mas com relação aos relacionados, descansando a turma de jogo para jogo, para, quem sabe, o tanque estar cheio, né, na reta final do campeonato estadual, para entrar bem, né, nas competições em que o Cruzeiro tem nesta temporada, com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, então com Copa Sul-Americana. É desejo do Cruzeiro também mais uma vez chegar à fase final da competição. A gente ouviu o torcedor hoje na porta do hotel e tá com essa Copa Sul-Americana engasgada mesmo, para quem sabe conquistar o título. Daqui a pouco a gente traz mais informações também, Rafa, sobre a questão do áudio vazado e também algumas mudanças que estão acontecendo nas categorias de base do Cruzeiro, que tem um baita planejamento para a base, para o futuro também. Tem muito cuidado toda a diretoria do Cruzeiro, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, pensando na rapaziada, né, dando toda a estrutura para esses garotos pro futuro também. E quem está no dia a dia, sempre com toda a competência, vem tentando levar o que há de melhor para os jogadores do Cruzeiro. A gente viu aí recentemente, a gente trouxe a informação antes de ontem, na verdade, né, a respeito do Robert, que é um cara revelado da base, um cara que estava emprestado aí pro Copenhague da Dinamarca, fez 30 jogos ao total no Cruzeiro, foi emprestado pro clube dinamarquês, lá fez 17 jogos, chamou atenção, e o Cruzeiro acabou embolsando aí cerca de 16 milhões de reais, né, para sua venda, 85% dos seus direitos sendo negociados, e a base é sempre o futuro do clube, e o Cruzeiro não pensa diferente.
Ô Rubinho, pra gente fechar esse noticiário do Cruzeiro, dentro do bastidores, manda mais uma pra gente, Rubem Júnior. Olha só, Rafa, confirmando 8h52, o que falávamos antes do bloco comercial a respeito das mudanças na base. Estivemos ontem o ex-volante Fabrício, que, né, ídolo do clube, o Fabrício que é sempre aquele cara carismático também com o torcedor, tá sempre nas arquibancadas. Ele pediu demissão do cargo de auxiliar técnico geral das categorias de base. Já o coordenador Ciro Leães foi desligado e o Cruzeiro já trabalha nos bastidores em busca de um substituto para, quem sabe, assumir, né, a categoria de base do Cruzeiro. A gente sabe uma informação aqui de bastidores que o Alexandre Matos tem muito apreço pelo Carlos Brasil, que foi do Vasco e está hoje no Sport. Inclusive um ótimo profissional para as categorias de base, pode ser o nome. Vamos aguardar o Cruzeiro que já se movimenta pensando na categoria de base. E a respeito da equipe, fica mesmo com relação ao técnico Fernando Diniz definir a parte física, quem vai acordar bem amanhã aqui em Brasília, o período de muitas viagens, mas esse Cruzeiro forte que a gente já trazia aqui pro ouvinte do Bastidores da Itatiaia, tendo Cássio, tendo o William, tendo o João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Romero, Matheus Henrique, Eduardo, Dudu, o Marquinhos, né, que vem participando bem também no início desta temporada com o Lautaro, ou Yannick Bolazzi, é o provável time do Cruzeiro pro desafio de amanhã aqui em Brasília. Expectativa por um bom público, né, para receber essa quarta-feira às 7 horas da noite, muita gente saindo do trabalho aqui em Brasília e o Cruzeiro recebendo, jogando na verdade, visitando o Atlético. Daqui a pouco eu volto dentro da mesa redonda da Itatiaia, tá certo, Rafa? Boa, Rubem Júnior!